A paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus. Estamos alegres, né, por estar tendo o privilégio de estar aqui nessa noite. E eu estava ali pensando, né, viver com um profeta é um negócio sério, viu, gente? Em casa ele falou assim, nós vamos lá e você vai pregar. Eu falei, então não vou não. Você que vai pregar. Eu falei, então não vou. Não. Aí, não, então não vou não, não. Então, se prepara, é você que vai pregar. Mas aí eu não levei muito a sério, senão eu tinha ficado em casa. Por isso, né, que a Bíblia diz, né, o profeta não tem honra na sua própria casa. Então, aí eu não acreditei. Quando o pastor falou, eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Eu vim só para adorar o Senhor, amém, irmãos? Mas a gente ama a palavra de Deus, né? E quando a gente recebe a responsabilidade de falar sobre o amor de Deus, usar a palavra, não tem como a gente falar, não quero, né, gente? É o Senhor quem manda, né? Então, a gente está aqui e nós vamos... não é sobre mim, é sobre o Senhor, né? Então, fiz ali uma rápida oração. Pedir a Deus a revelação de um texto, né? Porque enquanto a gente vai falando, Deus vai trazendo e mandando a nós aquilo que Ele quer falar à igreja, né? Mas eu estava ali pedindo ao Senhor uma palavra, amém? E nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos nessa noite, amém? Abre aí a sua Bíblia em Salmos. Salmos de número 23. Você conhece de cor, né? Abriu certinho. O profeta falou que eu ia pregar, ainda abriu a Bíblia certinho, gente. Meu Pai eterno. Glória a Jesus. Eu estou feliz de estar aqui com as minhas amigas, né, que já estiveram junto a mim aí no curso das mulheres. É muita mulher aqui, né, gente? Gente, a Marcele é uma bênção. A Lu também é uma bênção. A Priscila é uma bênção. Cadê a Elaine? Está aí? Eliane não está aí, né? Mas a gente tá lá, né? A gente tá aí, é muita gente, é muita mulher aqui, pastor. Glória a Jesus por isso, né? A gente está aí, eu não sei, né, se todos têm o conhecimento, mas a gente está na missão, né, de fundar aí a ONG Ser Autismo, né, que é o Centro Especializado em Autismo. E a Marcele tem me ajudado a beça, né, gente? A gente faz almoço, ela compra, rifa, ela compra. É uma bênção, né? E a gente posta lá e, né, os irmãos têm colaborado, sei que têm orado, né? Às vezes a gente não tem como fazer, né, dar aquela ajuda no momento, mas a gente fala para alguém dar. E o reino de Deus é sobre isso, né, irmãos? Às vezes a gente não pode tudo, né? Algumas amigas falam assim, queria tanto comprar tudo, ajudar. Eu falei, mas não dá, tem hora que não dá para fazer tudo. Mas você vai falar para alguém que possa e vai dar uma ajudinha. E todo mundo dando uma ajudinha, a gente vai conseguir inaugurar aquele espaço que vai ser, a gente vai oferecer o atendimento totalmente gratuito para os autistas, viu, irmãos? Então, é um grande projeto, né? Sábado, uma comerciante que está de frente a nós lá, ela entrou lá no imóvel, né? E estava tudo muito bagunçado, porque o pedreiro tinha ido, não organizou muita coisa lá, que ele ainda vai voltar. Tinha um eletricista lá, e daí ela falou assim, eu estou vendo isso do jeito que está aqui, mas eu sei que na sua cabeça já está tudo estruturado, porque quem está com a missão de realizar já tem tudo pronto, né? Assim, revelado. Aí eu falei, é sobre isso, você está vendo essa desorganização aqui, mas eu já estou vendo tudo lindo, tudo de qualidade, eu já estou vendo essas crianças entrando aqui, saindo de uma maneira diferente. Então eu sei que o Senhor vai nos dar essa condição, né, de nos colocar isso aí em prática e inaugurando para a glória do nome dele e para a bênção de muitas famílias, amém? Então, se você entende essa missão, ore por esse projeto em nome de Jesus, tá? As pessoas perguntam assim, você está recebendo ajuda de onde? Eu falei, estou recebendo ajuda dos amigos, dos irmãos, né? Estou trabalhando para isso e Deus tem providenciado aquilo que a gente precisa, amém, queridos? Quero louvar a Deus pela vida do meu marido que tem entendido essa causa e essa missão e ele tem me ajudado, assim, em tudo aquilo que eu solicito, né? Eu faz, leva, pega, vai, volta, e aí ele dá o jeito dele e tem me ajudado, amém, queridos? Vamos lá, a palavra de Deus,
Salmo de número 23, diz assim para nós: o Senhor é meu pastor. Essa versão é diferente, tá? Talvez de muitos irmãos aqui. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Você pode se assentar glorificando ao Senhor? O Salmo 23 é aquele salmo que as pessoas costumam deixar, né? A Bíblia, né? Algumas pessoas têm alguns hábitos que outros acham desnecessário, e a gente, né, não vai entrar na fé e naquilo que a pessoa cria, né, como estabelece como um bom hábito para a sua vida, mas algumas pessoas têm esse hábito de deixar o Salmo 23, a sua Bíblia, em algum móvel da casa, aberto no Salmo 23, no Salmo 91, e elas, né, acreditam por alguma razão que aquilo ali está trazendo benefício para a sua casa, quando na verdade a gente sabe que o benefício que nos é trazido através da palavra é quando a gente lê a palavra. Quando a gente debruça sobre ela para meditar nela, para aprender, para entender, né, e para meditar. Daí então a gente aprende e se beneficia daquilo que os textos bíblicos podem trazer para nós. E o Salmo 23, como talvez tenha aí na sua Bíblia, né, é um dos salmos que Davi escreve, e Davi é um dos personagens da Bíblia que eu muito admiro. Davi era de uma simplicidade e de um nível de relacionamento com Deus admirável. Não sei o que você conhece sobre Davi, mas o que eu conheço de Davi e me faz com que eu me identifique com ele. Porque às vezes a gente se depara com pessoas que transpiram uma espiritualidade, quando na verdade, na prática, isso não é real. E a realidade, ela é comprovada através das ações, né? Às vezes a gente vem aqui à frente, a gente prepara uma belíssima mensagem ou um ensino, uma instrução, mas nem sempre isso condiz com a vida de quem está com aquela palavra. Então, a prática, ela é diferente daquilo que a gente lê. Ler é mais fácil. A prática é que nos leva às renúncias, e o resultado da renúncia é o sofrimento. E eu já pude ouvir nesta noite a respeito de sofrimento, porque quando nós desejamos viver aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, pode ter certeza que isto vai envolver muita renúncia e também o sofrimento. Por quê? Porque renunciar é deixar aquilo que nos dá prazer, que nos satisfaz, para agradar aquele que nos chamou para uma grandiosa obra. Então, vai nos trazer sofrimento. Por quê? Porque não tem como viver a palavra
palavra sem renunciar os prazeres. Não tem como ser um propagador da palavra de maneira eficaz se eu não abrir mão das minhas vontades e dos meus desejos. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente até quer, que bom, às vezes encaixa, fecha a conta, Deus quer e a gente quer, vamos embora. Mas nem sempre é assim, infelizmente. Mas isso está relacionado ao que a gente vai viver depois daqui. Porque se nós estivermos com a nossa vida completamente focada na terra, então nós não vamos abrir mão daquilo que agrada a Deus, né? Daquilo que a gente quer, mas que desagrada a Deus. A gente vai querer fazer sempre a nossa vontade. Davi era um rapazinho que você lê lá no Antigo Testamento a respeito de suas experiências, né? Pastor Eliseu já veio aqui, já falou sobre experiência e veio, né, forte nos meus ouvidos, experiência, né? Ninguém que não tenha experiência vai dizer, olha para mim, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Quem não tem experiência não pode liberar uma palavra desse tipo, irmãos. Por quê? Porque é necessário viver com Deus, viver as experiências profundas que vão nos levar ao choro, ao sofrimento, ao adoecimento. Algumas pessoas acreditam que viver com Deus estarão isentos de doenças e de problemas financeiros, familiar, conjugal. Não, queridos, nós estamos passando por aqui. Enquanto estivermos passando aqui, vamos vivenciar todo tipo de problema. E Deus nos dará vitória em todas estas coisas. Davi, um rapazinho que já estava sendo experimentado por Deus para o que ele já apresenta descrito no Salmo 23. Na verdade, ainda estava no trajeto. Davi foi um homem que tinha poder. Davi era rei de Israel. Ele tinha poder, domínio. Ele era reconhecido, respeitado. Mas o que antecedeu essa condição foi renúncia, foi desprezo, abandono, desacreditado ele foi. Por quê? Porque tudo, eu costumo dizer isso para algumas pessoas, tudo que você vive, às vezes a pessoa está numa situação lastimável, num problema difícil, num adoecimento que o médico já deu o diagnóstico, isso aí não tem cura, isso não pode mudar, isso não vai melhorar, é daí para pior, ou você vai só viver à base da medicação. E aí a gente, né, eu gosto de dizer isso a pessoas que estão vivendo desafios grandiosos que os levará a experiências profundas. E eu digo, tudo isso Deus vai usar para que Ele seja glorificado e para que vidas sejam restauradas. Não fica pensando, porque quando a gente pensa, meu, que sofrimento, que lástima, que terrível, que situação difícil. Então a gente pensa, poxa Deus, aí algumas pessoas acham que está em pecado, que está afastado ou que não quer nada com Deus, e algumas pessoas têm algumas falas julgadoras, né, que excluem, quando na verdade deveriam tomar conta da sua vida, porque não é o que eu vivo, né, de problema que vai dizer a você, porque você não precisa saber disso, se eu vivo ou não com Deus. Eu posso viver intensamente com Deus e viver problemas difíceis, doenças incuráveis, porque não é isso que rege, não é isso que denomina o tanto que eu vivo com intimidade com meu Deus. Eu posso ser muito íntima de Deus, viver problemas gravíssimos. Eu posso ser muito íntima de Deus e ter momentos que não terão problemas, ou não tanto quanto poderiam ter. Não é isso, irmãos, que rege a sua intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus é algo particular. Se você caminhar preocupado em que as pessoas vejam que você está em intimidade ou não com Deus, você vai se cansar, você vai parar no caminho, você vai se frustrar. Porque da minha intimidade com Deus, sei eu. E você
É você quem sabe. E assim a gente segue. Davi já era experimentado desde jovenzinho. Eu estava vendo uma pastora que eu sigo, que eu admiro muito, e eu não conhecia essa parte da história dela. Hoje mesmo eu vi isso. E ela estava... Porque quando alguém é muito usado, você pode ter certeza que ele está sendo, ou já foi fortemente experimentado nas dores. E eu admiro, e eu falava, gente, qual que é a dor que essa mulher viveu? Porque ela é usada de uma maneira tão extraordinária. E hoje assim, sabe? Interessante, hoje assim, né? De repente Deus já sabia que eu estaria aqui, e que eu iria pregar, e que eu iria falar isso para você. Eu não sei qual é a sua condição hoje aqui nessa noite, mas eu vou dizer isso para você porque me recordei agora. E ela estava contando que aos 9 anos o seu pai deixou o lar. Foi embora, abandonou, sumiu, não ligava, não aparecia Dia dos Pais, então ela esperava que ele fizesse uma ligação, ela esperava que ele aparecesse na comemoração da escola e ele desapareceu. Elas foram, ela e as irmãs, abandonadas pela figura do pai. E daí, então, ela transferiu essa necessidade para o seu tio. E... passado o tempo, o tio sempre presente assumiu, o irmão da mãe dela, assumiu a figura paterna na vida dessa mulher. E passou um tempo, ele então teve uma morte trágica. Parece, não me recordo se foi uma árvore, se foi um poste, alguma coisa muito pesada, caiu em cima dele. E ele morreu. Sua mãe casou e então o seu marido assumiu essa figura na vida dessa mulher. E era tudo muito bom, muito maravilhoso. Ele foi acometido de um câncer e morreu, foi embora. Ela se casa e ela diz, nos casamos, eu e meu marido, nos guardamos, casamos como manda o figurino direitinho, e quando ela engravida de sua primeira filha, ela morre. Aí eu falei, meu Deus, eu não sabia essa história, eu só sabia da filha, mas o que estava antes não. E aí me levou a uma profunda reflexão. Não é que a gente faz apologia ao sofrimento, irmãos, mas ele faz parte da trajetória. Não tem como a gente, não, porque Deus, se o Senhor não fizer, se o Senhor não mudar, porque se o Senhor não consertar, então eu não sirvo mais o Senhor. Irmão, ou você serve a Deus pelo que Ele é, ou então você não vai servir nunca, porque a gente vai sofrer, a gente vai padecer, a porta vai fechar, a doença vai chegar, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou. Davi já era experimentado, jovenzinho, rapazinho. Por quê? Porque quando se tem algo grandioso para realizar, vai viver reveses. Por quê? Porque o revés, a dificuldade, o sofrimento, a privação, treina pessoas para glorificarem ao Senhor. Fica tranquila. Fica tranquilo. Vai passar. Enquanto não passa, aprenda com isso. Enquanto não passa, diga a Deus, o que eu preciso aprender, Senhor? Porque eu quero aprender, porque eu quero viver isso, porque eu quero me transformar nisso. E a vida segue, irmãos. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele estava numa situação difícil de perseguição, porque coisa para perseguir ele era a perseguição. E o interessante é que ele usa o termo. O texto aqui não vai dizer, não vai usar essa palavra, né? Mas existem algumas versões e a questão do estudo do original, que a gente vê que a palavra que está aqui, ela pode ser substituída por outra, né? Que é a perseguição. Então, como eu disse, tudo que você vive, Deus utiliza para moldar você, para trabalhar em você e para Ele ser glorificado, para que vidas sejam alcançadas e que vidas recebam o testemunho que Deus está construindo na sua vida. Amém, queridos? Só que você tem que ter consciência disso. Por quê? Porque se eu disser para você, Deus está construindo um testemunho lindo para você, você vai dizer, para com isso, porque você não sabe o que eu estou vivendo, né? Porque você não está na minha pele. Mas quando se trata do âmbito espiritual, quando se trata da pessoa, né, soberana de Deus,
A gente não fala de humanidade, a gente não fala de coisa pequena, a gente não fala de pequenas transformações, a gente fala de coisa grande, a gente fala de alcance grande, a gente fala de nível elevado. Não é a grandeza no âmbito humano, porque a grandeza no âmbito humano é muita casa, é muito imóvel, é uma condição confortável. No reino de Deus é o oposto. A gente busca, porém, nós vivemos as grandezas, os níveis mais elevados, independente da condição econômica que estejamos vivendo. Porque não é sobre condição econômica. Reino de Deus não é sobre dinheiro. Reino de Deus não é sobre coisa terrena. Reino de Deus são coisas espirituais que o homem natural não consegue entender. Davi escreve, e o interessante é que ele usa termos que são peculiares à história de vida dele. Ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi conhecia bem o ofício do pastor. Ele era pastor, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele vivia lá no pasto, gerenciando as ovelhas. Por quê? Porque Deus usa as coisas desprezíveis para preparar pessoas para coisas extraordinárias. Ele diz: o Senhor é meu pastor. Ele estava falando do que ele sabia. Ele estava falando do que ele estava vivendo. Porque o sentimento de cuidar das ovelhas, Davi conhecia muito bem isso. O texto, você vai ler lá no Antigo Testamento, você vai ver a história de Davi defendendo a ovelha, matando o urso, matando o leão. Para quê? Para proteger a sua ovelha. Ovelha do seu pai. E ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. A gente não vive baseado, irmãos, no que o mundo vive baseado. Não. A gente não vive baseado na felicidade que o mundo procura. Nós vivemos baseado na alegria do Senhor. Por isso que quando tudo está difícil, a gente consegue se alegrar. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você não pode viver baseado em felicidade terrena, mas na alegria do Senhor. Ele diz: Ele me faz deitar em verdes pastos. Vivência dele. Sabe quando é que você vai falar das suas vivências? Quando você vivê-las. Enquanto você se recusar a vivê-las, você não vai ter ousadia para abrir. Imagina, Davi abre a boca e fala: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, ele apresenta aqui, e isso é conhecimento de causa, ele apresenta a sua vivência. Deus está preparando você, minha amada, meu irmão, para você falar da sua vivência, tá entendendo? Porque se eu chegar e falar do que eu li, é uma coisa, mas quando eu falo do que eu vivi, eu falo com autoridade, eu falo com ousadia, eu falo com certeza, eu falo com firmeza na voz. Por quê? Porque eu vivi. Eu vivi. Então talvez venha alguém e fala: não, mas eu não li nada, eu vivi. Viver não é ler, irmão. Sai dessa. Viva, para de se recusar a viver o que Deus está apresentando diante de você, seja desafiador ou não. Aleluia. Davi diz: Ele me faz deitar. Deitar é posição de descanso. Ele poderia dizer: Ele me faz passear por verdes pastos. Ele me faz alimentar-me de verdes pastos. Ele diz: Ele me faz deitar. Por quê? Porque Ele é o pastor. Aleluia. Ele me faz deitar em verdes pastos. E o que mais? E o que mais que é preciso? Ele me faz andar por águas serenas. O termo dessa versão é tão bonito, né? Águas serenas. Calma
mais. O negócio está fervilhando e você está como? Descansando naquele que prepara água serena. Fique em paz, minha irmã. Aleluia. Me conduz. Ele restaura minha alma. Me conduz no caminho da justiça. Qual que é o negócio do momento agora na humanidade, irmãos? Agitação da alma. Uma perturbação na alma. Uma agitação tão grande. Uma inquietação tão tremenda. Uma preocupação tão disfuncional. E o texto, Davi vai dizer, ele restaura a minha alma. Davi estava sendo perseguido, irmão, acurralado por perseguidores. E ele libera uma palavra dessa. Sabe o que eu aprendo com isso? O treino que Davi recebe na sua adolescência o prepara e o forja para liberar uma palavra de autoridade como essa em meio a uma perseguição. Tem gente querendo me matar, mas eu posso deitar em pastos verdejantes. Eu bebo de águas tranquilas, serenas. Eu avisto águas serenas. Aleluia. Ele aquieta a alma. O verso 4 é o ponto-chave para o momento que Davi estava vivendo. Ele diz, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você imagina Davi proferindo uma palavra dessa? Tinha gente atrás de Davi para matá-lo, para acabar com a sua carreira, com a sua história, com a sua trajetória. E ele diz sim. A versão aqui, outras não. Nessa versão diz sim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Isso é vivência, isso é experiência. Se você teve experiência de dores, então você tem autoridade para liberar uma palavra desse tipo, irmão. Para de temer o mundo espiritual da maldade. Para de temer pessoas que engrandecem na sua frente como se tivessem poder para destruir você. Não são capazes. Quem te guarda é o Senhor. Ele diz, sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe quando você pega uma criança e diz assim, não fica com medo, não fica com medo. Você diz para ela, não fica com medo. Vamos, eu tô com você. Mamãe segura, papai segura, vovó segura, titia segura. E a gente fala, não tem medo, vamos lá. É isso, é sobre isso. Não temerei. Davi estava dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei. Irmãos, a palavra que sai da sua boca precisa ser a palavra que está escrito na Bíblia. Davi diz, não temerei mal algum. Por quê? Tem uma causa. Não é porque eu sou experiente, não é porque eu sei falar bonito, não é porque eu tenho influência. Não, eu não temerei mal algum. Não é por causa de nada disso. Não é por causa do dinheiro, não é por causa do conhecimento. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por que a gente não... não é que a gente não tema, a gente só não permite que o medo paralise. Medo é emoção comum a nós, irmãos. A gente tem medo. Hoje eu recebi uma mensagem, lembrei disso agora, e uma amiga disse assim, eu admiro a sua coragem, você é muito corajosa. Eu falei, eu tenho medo, boba, só que eu vou embora assim mesmo, eu vou em frente.
Talvez o medo paralise ela. Eu agarro no Senhor, no anjo, em quem estiver comigo e vou. Entende, irmã? Entende, meu irmão? Não é por causa do que você tem ou deixa de ter, porque de repente você baseia o seu avanço ao que o outro tem. O outro tem condição, ele pode, ele tem mais experiência, ele tem mais ano de crente, ele prega mais, ele conhece mais a Bíblia. Para com isso, não é sobre isso, não é sobre ter nada, é sobre ter o Senhor. Por que eu não temo? Por que eu avanço em meio aos revés, a dificuldade, sofrimento? Porque Ele está comigo. E aí? Não, porque como Ele está comigo, aí Davi já apresenta. Gente, bater papo com quem tem experiência com Deus é outro nível. Tá entendendo? Não é sobre 500 anos de crente, não. Eu tô falando de gente que vive com Deus, gente que ora, gente que se guarda, gente que é fiel, gente que é honesto, tem oportunidade de ser desonesto e escolhe ser honesto, e você nem vê. É sobre isso. E ele vai dizer assim, ó: ainda que eu ande, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, conhecimento de causa, conversa, anda, aprende com quem tem experiência, com quem tem vivência. E a vivência a gente não adquire só aqui não, aqui é a mínima. A gente vem aqui 2, 3 vezes, né? Algumas pessoas vêm mais por causa das atividades que exercem, mas a gente vem aqui 2, 3 vezes e a gente fica aqui 2, 3 horas e vai embora. A nossa vivência maior é lá no trabalho, é lá em casa, é lá com o filho, é lá com o marido, é lá com um colega de trabalho, é lá com quem está na sua vivência. A nossa experiência, a gente maior é lá, irmãos. Não se iluda. De repente você olha e fala, aqui nada ela, aqui nada ele. Não se iluda. Não tire conclusões precipitadas com olhos naturais, porque Deus conhece essa pessoa. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, perseguição, sofrimento, revés, adoecimento sugere inquietação na alma, medo, temor, tremor, né? Tem coisas que tentam paralisar a gente tem tanto medo, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão tenso, que se a gente não colocar os olhos completamente no Senhor, a gente pifa. E ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, para a inquietação da alma tem consolo. Para o sofrimento, para a desesperança tem consolo. E aí ele vai discorrendo, ele diz ainda sobre o que é necessário para seguir. Ele diz, tu prepara para mim uma mesa, porque a gente precisa se alimentar para seguir. Deus trouxe você nessa noite para alimentar você com essa palavra. Amém? Amém, irmão? Amém? Tu preparas para mim uma mesa. E Deus não prepara qualquer mesinha, não. Quem faz mesinha é a gente. Deus prepara uma mesa farta na presença de quem for preciso, para que Ele seja glorificado e a sua experiência seja consolidada. E eu quero fechar aqui. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Tem alguns estudos, né, que você vai aprofundar, e o termo original diz perseguirão. Davi estava vivendo perseguição. Certamente que a bondade e a misericórdia, o texto diz, me seguirão. Só que o perseguir é mais intenso do que seguir. Eu posso seguir alguém, vai perceber que tem alguém atrás, mas não vai ficar tão apavorado. Mas a perseguição envolve temor.
o clima fica tenso, tem pavor envolvido na perseguição, e a bondade e a misericórdia de Deus, isso é coisa humana, é só para a gente entender, né? Porque a gente não vai levar isso para o contexto do mundo de Deus, que não há necessidade disso, mas para que a gente entenda, a bondade, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me perseguirão todos os dias da minha vida. O cara está sendo perseguido, querem matar, acabar com ele, porque é assim que acontece. É assim que acontece. Quer viver com Deus, quer ter intimidade com Deus? Aí por que você fica aí preocupado que fulano fala, que ciclano fala, que não sei quem julga, que não sei quem comentou, que não sei o que lá excluiu, que não sei o que lá não quer mais assunto? Ô, meu amado, viver com Deus é isso. Viver com Deus é isso. Às vezes a gente persegue até o de casa, né? Eu persigo ele, ele me persegue. Ah, não quero, não vou, não sei o que lá, não sei. É um negócio, viu, gente? Tá pensando o quê? Família envolve contexto também. Mas Davi diz certamente, conhecimento de causa, ele verbaliza certamente, que a bondade. Você conhece uma pessoa que você fala, nossa, pessoa tão bondosa, sabe? Você quer levar para casa, quer botar na caixinha e levar para casa, né? Porque é raro isso. As pessoas são maliciosas, interesseiras, superficiais. Quando você encontra uma pessoa bondosa, isso é uma qualidade, né? Cada vez mais rara. Você fala, gente, quero conviver com essa pessoa, quero andar com ela, quero trabalhar com ela. Bondade. Então, isso é satisfatório para nós. E Davi usa esse termo. Certamente que a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque eu mereço ser fulminada, sabe? Esquecida, desprezada por Deus. Mas a misericórdia que Jeremias diz em suas lamentações, são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, e é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui, porque a gente peca, a gente falha, a gente erra, a gente promete, não cumpre, e Deus fica observando tudo isso, mas a misericórdia dele é real, é por isso que a gente está aqui hoje. Certamente que elas me perseguirão. Ou seja, sabe aquela coisa que fala assim, fulano está me perseguindo no trabalho. Aí ele fica olhando o que você fala, o que você faz, fofoca pro patrão, pro chefe, pro supervisor. É perseguição, ele fica enquanto ele não te, sabe, te impressiona, te encurrala, ele não sossega, perseguição. Com Deus, o nível é outro. O que vai perseguir a gente? A bondade e a misericórdia. Você não vai ter sossego, ó. Você não vai ter sossego. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia. Opa, falhei. A bondade e a misericórdia. Opa, errei. A bondade e a misericórdia. Opa, eu julguei, eu excluí, eu pequei. A bondade e a misericórdia vão nos perseguir todos os dias da nossa vida. Deus abençoe os irmãos. E o resultado, por experiência de causa de Davi. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã. Tudo isso, todo esse contexto, vai culminar no quê? Em você viver com Deus. E Davi usa o termo, na casa de Deus, por longos dias. Ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai interferir. Por quê? Porque se você viver com Deus, ninguém atrapalha a jornada que você está caminhando com o Senhor. Ninguém vai atrapalhar, interferir a experiência e a história que você está construindo com o Senhor. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Desculpe o horário, irmãos, desculpe, tá?